Bom dia, professora Liduína. Hoje nós vamos ter a nossa revisão para a nossa avaliação na próxima semana, tá? E a gente viu as vozes verbais e vamos dar uma ampliada nisso, certo? As vozes verbais são aquela relação estabelecida do sujeito com a ação do verbo na oração. É o termo que se refere diretamente aí ao verbo, aquilo que liga, que dá sentido ao verbo. Nós temos duas vozes verbais, que são a voz ativa e a voz passiva. A ativa é quando o sujeito age, né? Ele é agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Eu coloquei dois exemplos. Coloquei esse, o primeiro, João comeu brigadeiro, localizou o verbo, que é o verbo comer, né? Aí você vai localizar o sujeito. O sujeito é aquele que vai praticar a ação. Quem comeu o brigadeiro? João, né? Então, João comeu o brigadeiro. Ela alugou a casa de praia. Quem alugou? Né? A gente localiza o verbo aqui, alugar. E quem alugou? Ela. Então, a voz ativa é aquela que age, né? Que vai praticar a ação expressa pelo verbo. Já a voz passiva é quando o sujeito é paciente, quer dizer, ele só recebe, ele sofre, ele desfruta a ação expressa pelo verbo. Se eu pegar essa mesma frase de João comeu o brigadeiro, e disser, o brigadeiro foi comido pelo João. Então, a gente localiza aqui, né? O verbo aqui, locução verbal, porque tem dois verbos. Localiza o sujeito através do verbo. Por quê? Porque ele vai sofrer. Né? João já foi lá para o finalzinho da frase. O brigadeiro foi comido pelo João. Né? O sujeito aqui se torna o brigadeiro. Tá bom? A voz passiva, ela tem dois modos. Ela pode ser sintética e analítica. A voz passiva sintética constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido aí sempre do pronome se. Sempre que tiver o pronome se, a voz vai ser passiva sintética. Compram-se carros velhos, né? Alugou-se a casa de praia. Então, a voz passiva, sempre o sujeito vai estar na terceira pessoa e seguido do pronome se. Já a voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, estar e ficar, mas o particípio ado, ada ou ido. Também é muito fácil de identificar. Carros velhos foram comprados. Né? O ado tá aqui, ó. A casa de praia foi alugada, né? Então, a voz passiva analítica vai ser sempre seguida dos verbos ser, estar e ficar. A voz passiva sintética, sempre acompanhado, o verbo sempre é acompanhado pelo pronome se, sempre é seguido pelo se. A voz reflexiva, que é a terceira voz do verbo, a voz reflexiva, se localiza aqui melhor. O sujeito, ele age, ele sofre, pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Alugo-me para o dia dos namorados. Então, quem alugo-me? Eu, né? O sujeito vai estar aqui, não vai estar expresso na oração, mas ele vai sofrer, agir, praticar, ele recebe a ação ao mesmo tempo. João cortou-se. Né? Quem cortou-se? João. Alugo-me para o dia dos namorados. Então, eu estou sofrendo a ação, agindo de acordo com o verbo. Então, as vozes verbais, essa relação que é estabelecida do sujeito com a ação do verbo na oração. Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. A ativa, o sujeito vai agir, praticar a ação. Sempre vai estar agindo. Na voz passiva, é aquela voz onde é paciente, vem de paciente, recebe, sofre, desfruta.
A voz passiva tem duas formas, que é a sintética e a analítica. A sintética, sempre o verbo vem seguido do pronome se, e a analítica sempre é formada pelos verbos ser, estar e ficar, acrescentado do particípio ado, ada ou ido. E a voz reflexiva, o sujeito ele sofre, ele age a ação que é praticada pelo verbo. Tudo ao mesmo tempo. Alugo-me para o Dia dos Namorados. João cortou-se. Espero que vocês tenham entendido, né? O assunto não é difícil, é super fácil e é só esse que eu vou cobrar na nossa avaliaçãozinha, né? As vozes verbais. E vocês estudem. Na próxima semana a gente faz. A nossa avaliação vai ser... Vocês vão marcar e vai ter e me enviar, né? E vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam bem, tá? Um forte abraço, estudem. Eu vou colocar 10 questõezinhas de marcar e um gabaritozinho. Aí vocês printam o gabarito e enviam para a professora, tá bom? Um bom dia, fiquem com Deus.